Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 2, Natureza Humana Posta à Prova. São mais de 6 da manhã. Uma ligeira melodia ecoou pela sala. Ela vem dos alto-falantes instalados nas paredes, então obviamente é o sinal para sairmos da cama. O quarto ainda estava escuro e eu não podia ver a luz do sol entrando além da cortina fina. Que diabos? Abaixe o volume. Essas foram as primeiras palavras sem sentido de Ishizaki nesta manhã. Há estudantes que não acordaram nem depois de ouvir essa música, mas aqui e ali começam a acordar lentamente. Colocam os óculos e sentam-se. Provavelmente vamos começar com o que está programado para este período hoje, certo? Enquanto suspirava, Hashimoto sussurrou isso de cima da minha cama. Por enquanto, todos devemos nos levantar. Se um de nós está atrasado, todos podemos ser classificados negativamente. Keizai disse isso enquanto vestia a blusa. Enquanto vivermos na mesma sala, a responsabilidade conjunta é algo que não podemos evitar. E Koenji não está aqui. Bom dia, senhores. Vocês estavam prestes a me procurar. Com um pouco de suor na testa, Koenji apareceu com um sorriso agradável no rosto. Parece que ele acordou primeiro que nós. Você foi ao banheiro? Não parece? Fufo. Era um bom dia e é por isso que eu estava treinando pela manhã. Treinamento? Não sabemos o que nos espera hoje. Não posso aceitar que você fique cansado inutilmente. Embora Keizai lhe dê um aviso assim, ele não é o tipo de homem que prestaria atenção. Em vez disso, ele refutou com um sorriso. Isso não é nada. Tenho resistência incomparável mesmo depois de uma sessão de treinamento. Além disso, se você não pode aceitar esse consumo de energia, não acha que deveria ter alertado o grupo ontem? Isso foi, porque eu não esperava que alguém fizesse nenhum treinamento. Nerd. Quando você diz isso, isso não é credível. Lembro-me de dividir um quarto com você no cruzeiro. Você deve se lembrar, pelo menos vagamente, que eu sou o tipo de homem que nunca pula o treinamento, certo? É certamente impossível que você não se lembre de algo assim. Como se estivesse dizendo isso, Koenji disse essas palavras. Pare de agir como se você fosse poderoso o tempo todo, Koenji. Ishizaki estava na frente de Koenji, embora ele não parecesse tentar proteger Keizai ou algo assim. Desde a escolha do líder do grupo até agora, Koenji tem atuado de maneira egoísta. É compreensível que o grupo se oponha fortemente a isso. Ele provavelmente já está sendo tratado como um elemento perturbador. Não há tempo para isso. A única coisa que eu gostaria de evitar é chegar atrasado no primeiro dia. Normalmente alguém como Hirata seria quem tomaria essa decisão e guiaria o grupo. No entanto, vendo que nosso grupo claramente não tem um líder, isso não aconteceu. Prometa-me, bem aqui, que você será cooperativo. O que você quer dizer com prometer ser cooperativo? Isso significa que você se sente leal a esse grupo improvisado. Eu mal vejo dessa maneira. Eu também não quero cooperar. Ishizaki olhou em volta. A única razão para isso sou eu. E, inadvertidamente, ele acabou me encarando. Por causa da classe A. Isso não satisfaz você. Hashimoto, que desceu da cama e ficou ao meu lado, acabou recebendo aquele olhar. Tch. Não é apenas a, são todos eles. Reunido todos nós assim, Ishizaki virou-se mais uma vez para encarar Koenji. Como Ruivo-kun, parece que você está se perdendo. Olhar para você traz boas lembranças, mas estou cansado disso agora que tenho que interagir com você diretamente. Em vez de se preocupar comigo, você não deveria ir ao ponto de encontro? Antes que sua incompetência seja revelada. Koenji pode ser o único que entendeu a situação, mas, considerando o meio ambiente, é como derramar combustível no fogo.
Ao usar palavras provocativas como essa, ele claramente alimentou a raiva de Ishizaki. Parece bom para mim, bastardo. Ishizaki gritou. E então Keizei, que notou os comentários de Koenji, olhou para o relógio e entrou em pânico. Ainda faltam 5 minutos para nos reunir. Por favor, deixe a discussão para mais tarde. Não é meu problema. Se estivermos atrasados, a culpa será dele. Parece que um pouco de água não será mais suficiente para apagar as chamas da ira de Ishizaki. Pelo contrário, parece que as chamas estão queimando. Keizei está monitorando a situação até certo ponto, e também pôde fazer declarações sobre ela. No entanto, ele não está realizando nenhuma ação que leve em consideração os sentimentos deles. Sua mente é simples. Então você caiu na classe D. Desta vez, é Yahiko quem lança comentários que apenas adicionam combustível ao fogo. Quanto ao resto, os alunos da classe B estão tentando passar despercebidos e aguardando que toda essa situação se acalme. Que má sorte! Não sei se podemos fazer isso com esse grupo ou não. Ao meu lado, Hashimoto suspirou e se arrependeu da situação. Bem, acho que é inevitável. Hashimoto continuou. Eu pensei que ele continuaria a desempenhar o papel de observador, mas ele bateu na cama de madeira com o punho fechado. Todos os outros alunos, exceto Koenji, reagiram a esse som. Vamos nos acalmar. Não vou dizer que discutir é ruim, mas esse não é o momento nem o lugar para isso. Estou errado? Obviamente, se os móveis que estamos usando estiverem danificados, também teremos que assumir a responsabilidade. Se nossos rostos incharem, também poderão nos perguntar o que aconteceu. Verdade? Criando um silêncio e fazendo todos ficarem em silêncio, Hashimoto disse o que tinha que ser dito. Ishizaki, que estava gritando que não era problema dele, agora provavelmente entende que este não é o lugar para isso. Você de óculos, como você disse que se chama? Yukimura. Isso mesmo, é exatamente como Yukimura-kun disse. Não há tempo para isso. Por enquanto, mantenha sua raiva e vamos à reunião, ok? Depois, tomaremos nosso café da manhã e, se sua raiva não tiver diminuído até então, você estará livre para decidir se deseja atingi-lo ou não. É isso que significa estar em grupo, certo? Você não está feliz, Koenji. Você pode viver um pouco mais. Sim, estou muito feliz. Porque, afinal, sou pacifista. Independentemente disso, isso era de se esperar da classe A, suponho. Não sei onde Hashimoto está na hierarquia da classe, mas ele brilhantemente resolveu a situação. O pavio foi aceso, mas pelo menos de alguma forma não foi tão longe quanto uma explosão. Enquanto carregávamos uma bomba com o pavio aceso, saímos da sala. E assim, estudantes de todos os anos escolares, tendo sido separados em pequenos grupos, reunidos em uma sala de aula. Aproximadamente 40 pessoas formaram esse grande grupo. Você poderia dizer que é quase como se tivéssemos criado uma classe. Os calouros naturalmente fazem os cumprimentos matutinos aos alunos do segundo e terceiro ano. Logo depois, um professor entrou na sala de aula. Sou responsável pelo terceiro ano da classe B. Meu nome é Onodera. Vou fazer uma chamada de vez em quando e essas pessoas sairão para limpar suas áreas designadas. Depois disso, eles limparão o prédio da escola. Isso será rotina todas as manhãs. Se chover, você estará isento da limpeza externa, mas como isso significa que eles passarão mais tempo limpando o prédio da escola, não espere gastar menos tempo limpando. Além disso, em relação às lições de agora em diante, não serão os professores da escola que ensinarão, mas algumas pessoas ensinarão as várias disciplinas. Não se esqueça de recebê-los corretamente e agir com cortesia. Após essa breve explicação, nosso grupo partiu para fazer uma limpeza. O cheiro de grama vindo do tapete se espalhou diante de nós e fez cócegas no nariz. Diante dos meus olhos, havia uma sala que, por algum motivo, me deixava nostálgico.
O lugar que o professor nos acompanhou era uma área espaçosa que parecia um dojo. Parece que vamos concluir esta tarefa juntamente com alguns estudantes de outros grupos. A partir de hoje, é aqui que você pratica o zazen de manhã e à noite. Esta será a primeira vez que eu faço o zazen na minha vida, Jeppo. Sotomura disse calmamente do outro lado, mas ao ouvir essas palavras, o homem encarregado dessa tarefa se aproximou dele. Há algo está errado? Sotomura, surpreso com a pressão transbordante do silêncio, perguntou quando ele olhou para cima. Esse dialeto é algo com o qual você nasceu? Ou talvez esteja relacionado à sua cidade natal? Não é isso? Então você não é do período Muromachi ou do período Edo, não é? Ei? Obviamente, também não. Já vejo. Então eu não sei por que você fala assim, mas isso é uma característica negativa em você. Aproveite esta oportunidade para consertar seu dialeto ridículo e amadurecer. O quê? O que alguém pensará se você falar assim com ele em sua primeira reunião? Ou talvez você gostaria que eu te explicasse dessa perspectiva também. Não sei por que Sotomura escolhe falar assim, mas até eu percebi que isso é intencional dele. Na sociedade, ou pelo menos em um ambiente estrito, você certamente não poderá falar dessa maneira. Não tem nada a ver com regras ou obrigações, mas com moral e boas maneiras. Obviamente, você pode se recusar a fazê-lo, alegando que é uma idiosincrasia sua, mas apenas uma minoria de pessoas pode se safar dizendo isso. Tudo bem, escute. Seja reconhecido, conhecido, mostre que você é especial e haja com indiferença em relação aos outros. Existem muitas pessoas assim. Não apenas os jovens, mas também os veteranos, de vez em quando há pessoas assim. O encarregado aconselha todo o grupo em um tom estrito de voz. Eu não estou dizendo para você descartar sua individualidade completamente diante da sociedade, você é livre para se expressar. Mas o que estou tentando dizer é que, quando você entra na sociedade, nunca se esqueça de considerar os sentimentos dos outros. Aqui ensinaremos lições que afetarão esse tipo de mentalidade. Uma dessas lições é o zazen. Ao manter suas palavras e ações em si mesmos, você será integrado a todo o grupo e será incluído. Seja atencioso com os outros e pense sobre isso. De que tipo de pessoa você é e do que é capaz? Você entendeu? Como se dissesse isso, o responsável dirigiu cuidadosamente seu olhar para Sotomura e depois saiu. Que assustador, Jeppe. Não, eu preciso ter cuidado. Ele pode não ser capaz de se livrar de seu dialeto imediatamente, mas a partir de agora, através da prática repetida de zazen, Sotomura poderá refletir sobre si mesmo. Ou pelo menos, porque ele adotou esse dialeto sobre o qual falou agora. Cada um dos grupos sentou-se e recebemos uma explicação simples nesta mesma sala. Nesse local, conhecido como zazendo, temos que fechar o punho, esquerdo ou direito, e segurá-lo com a outra mão o tempo todo, seja andando ou em pé. E teremos que mantê-lo aproximadamente na altura do nosso plexo solar. É uma postura conhecida como Shazil. Dependendo da escola de meditação de que estamos falando, você pode precisar usar uma mão específica para cobrir o punho da outra mão, mas essas regras provavelmente não se aplicam aqui. Então temos mais uma explicação sobre o zazen. Que o zazen é apenas uma forma de meditação. Praticar zazen não é esvaziar a mente, mas formar uma imagem. Que existe algo conhecido como os 10 touros, que funcionam como um método através do qual a imagem é visualizada. É uma série de 10 ilustrações que representam o caminho para a iluminação zen. Quanto a mim, também é a primeira vez que pratico zazen, não tenho experiência. Depois de se sentar de pernas cruzadas, coloque as pernas nas coxas. Como o resultado do teste também depende de quão bem você pode executar a posição de lótus, certifique-se de fazê-lo da melhor maneira possível. Ou, você está falando sério? Mas, eu não consigo levantar uma perna. Se não for possível fazê-lo desde o início, você pode optar pela posição de meio lótus feita com uma perna.
O homem encarregado mostrou-nos a si mesmo. Consegui cruzar as pernas sem muita dificuldade, então optei pela posição de lótus. Pelo que pude ver, poucos estudantes parecem capazes de fazer isso, surpreendentemente. Quanto a Koenji, de quem agora estou curioso. Ele está cruzando as pernas como se o zazen fosse nada. Com um pequeno sorriso no rosto, ele parece ter se adiantado e entrado no estado de zen por conta própria. Como não parece haver nada em sua postura que valha a pena corrigir, o responsável não pensou muito no fato de ter ido em frente. Aquele cara. Ele pôde fazer isso se ele quiser, afinal. Tendo conseguido executar a posição de lótus, Tokito sussurrou isso ao meu lado. Ele não parece gostar deste tipo de coisa. Por enquanto é um alívio. Definitivamente. O homem no comando tem o rosto de poucos amigos, mas não seria estranho se Koenji se recusasse a agir sem ser incomodado por contradizê-lo. Como os alunos geralmente entendiam em que consistia, Zazen começou. Quão muito tempo foi gasto na explicação, a primeira sessão durou apenas cerca de 5 minutos. A limpeza e o zazen são feitos de manhã e, como já eram 7 da manhã, era hora do café da manhã. Mas, em vez da grande cafeteria que usamos ontem à noite, eles nos levaram para fora. Lá, uma grande e espaçosa área de jantar havia sido preparada e havia até várias cozinhas. Vários grupos já estavam lá. A escola oferecerá refeições para hoje, mas a partir de amanhã, sempre que o tempo estiver bom, vocês terão que preparar suas próprias refeições com o grupo. Quanto à quantidade e como distribuí-lo, você terá que discutir entre si. Ah, sério? Eu nunca cozinhei. Ishizaki murmurou, mas isso era inevitável, pois é a regra. Os preparativos para o café da manhã continuaram, pois recebemos instruções sobre como cozinhar a partir de amanhã. Eles já confirmaram o cardápio do café da manhã e, aparentemente, serão distribuídos manuais sobre como cozinhá-los. Parece que não precisaremos nos preocupar em não saber o que cozinhar. Isso é tudo. O cardápio é simples: um café da manhã japonês com arroz, sopa e pratos principais. Mas os estudantes com grande apetite considerariam isso insuficiente. Para constar, parece que podemos substituir esse alimento por outra coisa, mas nesse caso teremos que preparar o substituto por conta própria. Graças a Deus pela experiência na ilha desabitada. Comparado a isso, eu comia qualquer dia. Como se estivesse em paz, Keizei toma seu café da manhã. Para ser justo, e se cada dia for um ano escolar diferente? No meio do café da manhã, um garoto do 3º ano, que parecia um líder, virou-se para Nagumo e fez sua proposta de rotação do café da manhã. Comprovado. Não há objeções aqui. Gostaria que os primeiros anos começassem. O que você acha, primeiro ano? Alguma objeção? Ninguém se oporia a uma situação como esta. Supondo que os dias restantes sejam de bom tempo, o número de vezes que todos precisamos preparar o café da manhã seria 6. A ordem em que vamos cozinhar é diferente, mas isso não é motivo para descontentamento. Não é algo que seria naturalmente aceito como calouro, mas também não é algo que deveria simplesmente ser silencioso e aceito. Entendo. Por favor, vamos em frente. Nosso líder, Keizei, aceitou. Como faremos o café da manhã? Que horas teremos que acordar amanhã? Por via das dúvidas, acordaremos 2 horas mais cedo. Ishizaki rejeita fortemente a proposta de Keizei. Acordar com 2 horas de antecedência significa acordar por volta das 4 da manhã e se preparar para sair. Ainda assim, não temos escolha a não ser fazê-lo. Será um desastre se não prepararmos o café da manhã. Então faça você mesmo. Eu estarei dormindo. Normalmente, Ishizaki não tinha muita autoridade sob a sombra de Ryuen, mas aqui, neste grupo, ele subiu ao topo da hierarquia. É interessante que ele esteja fazendo declarações assim agora que sua posição mudou. Ser reconhecido como uma das pessoas que derrubou Ryuen também pode ser uma causa disso.
Não tenho desejo de confrontar Ishizaki, que continuou a agir vaidoso, apesar de conhecer a verdade. Porque coincidentemente ele também foi colocado no meu grupo, o que o deixou bastante chocado. Toda vez que você toma uma decisão, prejudica não apenas as outras pessoas, mas também a si mesmo. Ishizaki e Albert não têm jeito para serem líderes ou estrategistas. Eles estão mais aptos a ser o terceiro no comando e a reunir outros estudantes. De fato, Ryuen deveria tê-los deixado nessa posição. Keizei e Ariko também são semelhantes nesse sentido. Eles não são tão imprudentes quanto Ishizaki, mas realmente não são adequados para uma posição em que teriam que liderar outras pessoas. Ele esperava que a classe B se envolvesse mais ativamente, mas eles foram incomumente silenciosos até agora e continuam a monitorar. Talvez eles não tenham iniciativa. Mais do que eu esperava. Com exceção de estudantes como Kanzaki ou Shibata. Nesse caso, como eu suspeitava, Hashimoto é o mais adequado para unir esse grupo. Ele tem tanto o prestígio de pertencer à classe A quanto a capacidade de avaliar a situação. Além disso, o fato de ele ser capaz de tomar decisões com outras pessoas em mente pode ser crucial para este grupo. No entanto, não acho que ele esteja disposto a liderar o grupo por sua própria iniciativa. Café da manhã saudável acabou e as lições começaram a sério. Todos os grandes grupos se reuniram em uma sala de aula um pouco maior que a do Advanced Education High School. Gostaria de saber se é feito para parecer uma sala de aula da faculdade. Em particular, não há ordem em nossos assentos e somos livres para sentar onde queremos, ao lado de quem quisermos. Inevitavelmente, todos acabaram sentados com seus pequenos grupos do mesmo ano letivo. Você poderia sentar-se sozinho em um canto da sala de aula, se quisesse, mas isso atrairia a atenção dos outros anos da escola e, dependendo das circunstâncias, você pode até receber um aviso. Como os pequenos grupos de alunos do segundo e do terceiro ano do ensino médio ainda não chegaram, os calouros são livres para escolher seus lugares. Nesse caso, seria melhor se nos sentássemos à frente. Não, nos salvaremos de problemas se esperarmos antes de nos sentar. Não devemos esperar os veteranos se sentarem primeiro e depois nos sentamos em algum lugar livre. Parece que Keizei não quer arriscar egoisticamente ocupar os bancos traseiros e ser repreendido por isso mais tarde. É melhor você não fazer o que quiser, Koenji. Afinal, não posso deixar você sentar onde quiser. Enquanto os assentos estiverem livres, acho que posso sentar onde quiser. Apesar de dizer isso, ele não mostrou nenhum sinal de se sentar em algum lugar egoisticamente. Então ele não é o tipo de homem que ignora todas as regras, afinal. Ele também costuma ser calmo em nossas lições diárias. Koenji pode ter suas próprias regras. Parece que eles estão discutindo o primeiro ano. Nos vendo, um estudante do segundo ano nos chamou. Se você tiver problemas, quer que eu ajude? Não, estamos bem. Keizei se curvou um pouco em resposta à pressão de um de nossos senpais, que ofereceu sua ajuda. Ah! Porque eu tenho que ser o líder. Cumprimentar todos os alunos do segundo e terceiro anos também é uma das coisas que um líder deve fazer. Como resultado disso, ele parece estar sob imensa pressão. Se eu deixar assim, pode ser apenas uma questão de tempo. As aulas de educação física são ministradas à tarde, ou melhor, condicionamento físico básico. De acordo com o briefing, o foco principal será o treinamento de maratona e também parece que uma corrida de revezamento de longa distância está programada para o último dia. Provavelmente será uma das coisas que serão avaliadas. Parece que vamos praticar ao ar livre por alguns dias e depois na pista de corrida. Keizei está ofegante. Desde o amanhecer, havia muitas tarefas que nos esgotavam fisicamente, e é por isso que ele tem dificuldades. Se houvesse algo como estudar, que é mais orientado para o conhecimento, talvez eu tivesse oferecido alguns conselhos, mas para algo como condicionamento físico básico, não há muito que eu possa fazer além de observar.
Por outro lado, Ishizaki e Albert não são realmente do tipo delinquente que fuma cigarros e por isso são fisicamente mais fortes do que o aluno comum, portanto, eles são capazes de executar essas tarefas sem muitos problemas. Só analiso as coisas desde amanhã. Por alguma razão, sinto que estou cansado do meu estado atual. Deixando de lado se vou ou não tomar alguma atitude, é provavelmente porque sinto que devo pelo menos elevar os padrões do grupo para que não acabemos sendo candidatos à expulsão. Se chegarmos por último e cair abaixo do limite estabelecido pela escola, Casey será expulso. A probabilidade de ele me arrastar junto com ele é muito baixa, mas isso não é uma garantia. Porque ele pode ter ressentimento por não ter estendido uma mão amiga, apesar de saber sobre sua luta. Talvez eu deva fornecer o mínimo de apoio necessário para impedir que ele receba um cartão vermelho. Ou seria necessário um certo grau de ação para esse grupo ter um bom aumento? Ou talvez eu deva esperar esse problema resolver por conta própria e continuar assistindo. Dentro da minha cabeça, rapidamente rejeitei a opção de assistir. A presença de Koenji provavelmente também causará ansiedade no futuro. Acho que devo me apressar e agir. Eu diminui a velocidade e me juntei a Koenji, que está correndo descuidadamente atrás de mim. Embora eu tenha me aproximado dele, Koenji nem sequer olhou para mim. Parece que ele não vai dar um passo fora de seu próprio mundo, a menos que eu o chame. Ei, Koenji. Você se importaria de tratá-los um pouco melhor? Você quer dizer o grupo, Ayano Koji Boy? Sim. Os outros alunos estão confusos. Nem todo mundo é tão incrível quanto você. Ah! Haha. Eu sou certamente uma existência única. No entanto, você não acha que é o auge da estupidez que eu diminuo a velocidade para que as outras pessoas possam acompanhar? Bem, eu não sei o que é certo e o que não é. O que você está pensando em fazer? Eu acho que seria ótimo se o grupo tivesse uma pontuação relativamente boa. Eu gostaria de evitar a expulsão. Se você quiser isso, não terá escolha a não ser trabalhar para isso, certo? Para constar, estou falando com você agora, porque pretendo trabalhar para isso. Eu podia ouvir o som de nossos pés pisando no chão. Koenji parece ter retornado imediatamente ao seu próprio mundo e, portanto, não respondeu. Como eu imaginava, é impossível. Quando se trata de Koenji, ameaças e apelos sem sentido são inúteis. Relembrando nossa vida escolar até agora, isso está claro? Mesmo se todos os alunos, ou talvez os professores, tentassem convencê-lo, se sua resposta for não, então é um não definitivo. Ele é esse tipo de pessoa. Talvez seja porque este é o primeiro dia de aula, pois, apesar do treinamento exaustivo da maratona, o restante das aulas consistiu apenas de explicações sobre esta escola e sobre o que acontecerá durante o resto da semana. A maioria das lições consistiu em algo semelhante. No entanto, ficou muito claro que o que vamos aprender é sociabilidade. Mas mesmo se explicado assim, os calouros provavelmente não entenderão. Os alunos do segundo e terceiro ano estão agindo com calma. Aparentemente, a diferença de experiência entre o primeiro e o segundo ano é insuperável. Nossa lição final da tarde, Zazen, acabou de terminar, mas Keizei entrou em colapso ali mesmo, incapaz de se mover. Está bem? O primeiro dia terminou com Zazen. Eu gostaria de poder dizer que estou bem, mas minhas pernas estão dormentes. Por favor, me dê um momento. Parece que essa foi uma lição inesperadamente difícil para Keizei. Por cerca de 2 minutos, ele permaneceu rígido e imóvel enquanto esperava a dormência nas pernas passar. Entre os outros estudantes, parece que Ishizaki também teve problemas com Zazen, enquanto se inclinava para a frente com dor. Merda, coma e tome banho. Sim, um banho. Me dê uma mão, Albert. Albert se aproximou silenciosamente e levantou Ishizaki pelo braço. G. Faça com mais cuidado. Solte. Pum. Ishizaki entrou em colapso.
Gaia. Vendo essa pequena interação acontecer, acabei pensando que era divertido. No entanto, os outros alunos do nosso grupo só podiam ver Ishizaki e eles como parasitas. Keizei os ignorou também e se preparou para sair, então me atrevi a manter minha posição. Eles são um grupo divertido, certo? Eu ousei dizer isso e chamei a atenção de Keizei. Melhor deixá-los, Kiryotaka. Eles estão apenas fazendo bobagens. Se você não quiser chamar a atenção deles, é melhor não olhar para eles. Foi o que Keizei disse, tentando obstruir meu campo de visão. Ishizaki pode não ser tão ruim quanto Sudou, mas ele também é o tipo de homem que bate primeiro e faz perguntas depois. Pode acabar sendo como Ryuen, você sabe. Ainda assim, estamos no mesmo grupo. Tenho certeza que eles ficarão bem com um certo grau de contato, certo? Ishizaki, nos vendo, olhou para nós. Keizei se encolheu por um momento, mas Ishizaki rapidamente arrastou Albert para fora do dojo. O quê? Você é surpreendentemente corajoso, Kiryotaka. Na verdade, é porque eu já sabia tudo sobre o verdadeiro estado de coisas entre Ishizaki e seu grupo, mas gostaria de informar indiretamente que não é aconselhável chamar a atenção para isso aqui. Enquanto Keizei for o líder, controlar os alunos das outras classes será essencial, até certo ponto. Keizei, podemos ter que tirar outra camada aqui nesta escola ao ar livre. Uma camada. O que dizer com isso? Isso significa que teremos que ser amigos de Ishizaki e Albert também. Pelo menos até certo ponto. Isso é um absurdo. Admito que estamos no mesmo grupo, mas somos essencialmente inimigos aqui. Aconteça o que acontecer, não posso fazer amizade com eles. Porque, afinal, este não é o último exame especial que realizaremos. Não há razão para nos darmos bem com eles. Isso é o que Keizei quer dizer. Eu também me senti da mesma maneira depois de me registrar aqui. De fato, esta escola prospera com esse tipo de conflito. Recentemente, porém, comecei a achar que pode haver outra maneira além disso. Ouvi dizer que o presidente do conselho estudantil, Nagumo, conseguiu unir as classes. Isso é, apenas o carisma dele. É porque ele é especial. Eu não tenho esse tipo de talento, não acho que seja um feito de alguém de outras classes, certo? Antes de tudo, ainda não sabemos se o método do Nagumo-senpai resistirá até a graduação ou não. Não sei o que ele tem em mente, mas, por mais que se deem bem, os últimos que riem rirão melhor, e serão apenas os alunos que se formarão na classe A no final. As outras aulas acabam chorando. Keizei disse isso e deixou o dojo. Aconteceu depois do jantar, quando decidi voltar para o meu quarto antes de todos os outros. Parecia haver algum tipo de problema no corredor, pois eu podia ver vários meninos e meninas reunidos. Desculpe. Você está bem? Sim. Não precisa se preocupar. Yamauchi, da nossa classe, estendeu a mão se desculpando. A pessoa que caíra parecia ser Sakayanagi Arizu, da classe A. Sakayanagi não pegou a mão de Yamauchi, mas tentou se levantar por conta própria. Não parecia que ela pudesse se levantar sozinha, enquanto pegava sua bengala. Então, encostada na parede, ela se levantou lentamente. Apenas um curto período de tempo se passou entre sua queda e o momento em que ele se levantou. No entanto, em uma situação como essa, onde ela atraiu a atenção de seus arredores, esse momento deve ter parecido eterno para Sakayanagi. Yamauchi, sem jeito, retirou a mão e falou. Então, eu estou saindo. Sim. Por favor, não se preocupe comigo. Sakayanagi sorriu levemente e desviou o olhar de Yamauchi. Meninos e meninas ficaram aliviados por não ter se tornado um problema antes de se dispersarem. Sério, Sakayanagi-chan é fofa, mas ela não é um pouco desajeitada. Yamauchi nem sequer considerou a possibilidade de ter sido o descuido dele que causou o acidente. Está bem?
Desde que nossos olhares se encontraram, eu me aproximei de Sakayanagi e falei com ela. Obrigado pela sua preocupação, mas não é tão ruim. Vou dar um sermão a Yamauchi mais tarde. Não é como se ele fez isso de propósito, apenas caí no máximo. Sakayanagi estava rindo um pouco disso, mas seus olhos não estavam rindo. Bem, então, por favor, se você me der licença. Kamuro, que está sempre ao seu lado, não está aqui. Eu acho que é porque eles estão em grupos diferentes. Não tenho como saber que tipo de batalhas estão acontecendo do lado das meninas e também não estou nem um pouco interessado. Mas Sakayanagi, que começou a andar, parou e olhou para trás. Ela percebeu que estava olhando para ela. Acabei de lembrar que tenho algo a discutir com você, Ayano Koji-kun. Batendo na bengala uma vez, ela sorriu fracamente. A classe B é certamente uma classe unida. Pode-se dizer que isso ocorre porque Ishinose Onami-san ganhou a confiança de seus companheiros, dando tudo o que ela tem. Mas tudo bem confiar tanto nela. É nisso que estou pensando. Isso não parece ter nada a ver comigo. Mas Sakayanagi continuou sem prestar atenção ao que eu tinha a dizer. Há um tempo atrás, havia um tipo de boato sobre ela. Que ela tem uma quantidade tremenda de pontos. Que, embora ela ainda não tenha conseguido nada significativo nos exames especiais até agora, ela possui pontos suficientes para justificar uma investigação por parte da escola. Honestamente, isso me surpreendeu. É normal alguém ganhar tantos pontos. Você não acha que ela está agindo como o cofre da classe B? Não sei. Os únicos que saberiam com certeza seriam Ishinose, ou seus colegas de classe. Qual o sentido de me dizer algo assim? O que estou tentando dizer é, se está tudo bem confiar ou não todos esses pontos particulares a ela. Por exemplo, se devido a um erro que você cometeu, você está com problemas em que precisaria de um grande número de pontos e os usaria para se proteger ou para salvar um colega de classe. Essas são ações pelas quais certamente ninguém poderia culpá-la. Pode-se dizer que ela agindo como seu cofre é para esse fim. Talvez seja. Mas, se ela usasse esse número enorme de pontos de maneira egoísta para seu próprio benefício, a escola poderia agir com base no fato de que isso é uma fraude. De qualquer forma, isso é importante para os alunos da classe B, além da Ishinose, não para mim. Se realmente estiver atuando como seu cofre, os únicos que têm o direito de reclamar são os estudantes que depositaram o dinheiro com ela. Eu duvido que Ishinose use pontos privados para lucrar. Sim, isso é verdade. Pelo menos por enquanto ninguém duvida dela. Em outras palavras, a partir deste momento, haverá suspeitas sobre ela, é o que ela quer dizer. Estou ansioso pelo momento em que voltaremos à escola após o término deste exame. Talvez ela esteja satisfeita depois de dizer o que queria dizer do começo ao fim, pois Sakayanagi saiu sem nem olhar para trás. Falta 1 hora para que as luzes se apaguem às 10 horas. Em nosso quarto compartilhado, sem muito o que contar, passamos um tempo em silêncio. Iniciar alguma coisa agora é difícil. E mesmo que de repente você começasse a conversar com alguém de outra classe, eles se perguntariam por que você está se forçando a fazê-lo, por isso seria difícil iniciar uma conversa. Seria ótimo se alguém tomasse a iniciativa de nos dar um tópico para conversar, mas parece que isso não vai acontecer. Nesse momento, alguém bateu de leve na porta. Parece que temos um visitante. Quem? Em um momento como este. Parece que ninguém sabia, e todo mundo olhou para a porta com curiosidade. Pode ser um professor. Ishizaki disse isso com indiferença. Certamente é uma possibilidade. Keizei levantou-se e começou a andar enquanto se perguntava quem estava batendo na porta. A pessoa do outro lado da porta acabou sendo realmente inesperada. Eles ainda estão acordados? Presidente Nagumo, podemos ajudá-lo com alguma coisa? Vim aqui para saber como vocês estão, pois estamos no mesmo grupo. Posso passar?
Não existe uma pessoa do primeiro ano corajosa o suficiente para dizer não depois de ouvir isso. Keizei imediatamente deu seu consentimento e recebeu Nagumo na sala. Mas, aparentemente, ele não veio sozinho. Ele é acompanhado pelo vice-presidente Kiriyama e 2 alunos do terceiro ano. Um deles é um aluno da classe B chamado Tsunoda e o outro, Ishikura, também é da classe B. Ao entrar na sala, Nagumo observou o ambiente. Como esperado, a estrutura da sala é a mesma que a sua, senpai. Nagumo sorriu e disse isso a Ishikura. Isso parece ir bem? Como você planeja aprofundar os laços entre nós, levando-nos para a sala do primeiro ano? Ele perguntou a Nagumo, mas Keizei, sem ter entendido completamente a situação, também perguntou a Nagumo. Aprofundar laços. Eu já te disse, não disse. Eu vim para ver como eles estão, uma vez que estamos no mesmo grupo. Nós não temos televisões, computadores ou telefones. Para ser sincero, não há nada remotamente parecido com entretenimento aqui. Mas não é que não tenhamos absolutamente nada para jogar. Dizendo isso, Nagumo tirou uma pequena caixa do bolso da calça. Cartas. Jogando cartas hoje em dia. Estou certo de que é isso que você está pensando. Mas é um item básico em campos de treinamento como este. Nagumo sentou-se despreocupado em um lugar vazio. E então ele removeu a fita da caixa fechada, abrindo-a. Por favor, sente-se também, senpais. Desculpe, calouros, mas como não há muito espaço, volte para suas camas. Nagumo parou os primeiros anos que estavam sentando e disse isso. Eu não farei isso. Tsunoda recusou e se virou. Por favor, não diga isso. Vamos fazer isso. Podemos conversar sobre coisas que não podemos discutir em nenhum outro lugar. Tendo sido preso, Tsunoda resignadamente se sentou. Depois dele, Ishikura também se sentou. Para animar o jogo, acho que devemos apostar alguma coisa. Estou procurando boas ideias. Os calouros, já nervosos em lidar com um aluno de nível superior, não conseguiram dar uma ideia imediata. Provavelmente é porque eles não sabem o que deveriam ou não dizer ao presidente do conselho estudantil. Nagumo também sabe que os calouros naturalmente se afastariam assim. Já decidimos a ordem em que prepararemos o café da manhã, certo? Por que não voltamos a isso como ponto de partida e apostamos nisso? Se você acabar perdendo vezes sem conta, no pior dos casos, precisará preparar o café da manhã até o dia em que esse campo de treinamento terminar. Por outro lado, se você não perder nada, não precisará fazer o café da manhã nenhuma vez. É o que eu quero dizer. E, Nagumo, não devemos discutir isso com todo o grupo. Ishikura respondeu. É apenas a ordem em que prepararemos o café da manhã. Por favor, me dê pelo menos uma pequena margem de manobra com isso. Como presidente do conselho estudantil da escola, ele expressou seus desejos sem reservas, mesmo para seus senpais. Por outro lado, parece que os alunos do terceiro ano não podem agir com muita severidade ao lidar com Nagumo. Conhecendo o confronto entre Horikita Manabu e ele, eles provavelmente não querem complicar as coisas ao intervir desajeitadamente. Tudo certo? Vamos jogar cartas e decidir. Nós concordamos com isso também, certo? Keizei, com uma ligeira hesitação, virou-se para onde estavam os primeiros anos na sala e perguntou. Ishizaki, Hashimoto e os outros assentiram como se concordassem. Eu também fiz o mesmo. E então os outros alunos assentiram, um pouco atrasados. Com a única exceção de Koenji. Koenji, você nos opõe usando as cartas para decidir? Teria sido bom ignorá-lo, mas Nagumo falou bravamente com Koenji. Talvez a pequena discussão que tiveram na academia à tarde possa ter algo a ver com isso. Eu não aceito nem rejeito. A maioria dos votos já parece ter lhe dado a resposta. Não tem nada a ver com os números. Quero que você me diga o que pensa. Então deixe-me responder,
presidente do conselho estudantil. Não tenho o menor interesse nessa interação. Consentimento ou objeto. Eu nem sequer pensei sobre essas coisas. Isso te agrada? Os comentários de Koenji pareciam indicar que ele causaria problemas novamente. No entanto, Nagumo riu agradavelmente e inesperadamente disse isso a Koenji. Por que você não se junta ao conselho estudantil, Koenji? Gostaria de receber alguém tão interessante quanto você. Pelo que ouvi, você também é muito capaz no que diz respeito a acadêmicos e esportes. Todos na sala, até o terceiro ano, ficaram chocados com isso. Não, Koenji foi o único cuja expressão não mudou. Infelizmente, não tenho interesse no conselho estudantil. Eu acho. Mas lembre-se de que você é bem-vindo qualquer momento. Se o conselho estudantil captar seu interesse, não hesite em me ligar quando quiser. Parece que Nagumo não esperava que Koenji aceitasse imediatamente desde o início. Agora, então, jogamos cartas. Nagumo desviou o olhar de Koenji e mais uma vez propôs fazer isso. O que exatamente vamos jogar? Vamos ver, por que não jogamos All Might? O último a segurar o Coringa perde. 2 de cada ano participarão. 6 de nós no total para este jogo. Eu não estou muito familiarizado com cartas, mas a All Might é algo que até eu sei. Os alunos participantes são livres para fazer alterações um no outro. Mas, por favor, não faça isso quando estivermos no meio do jogo. Nagumo disse isso e começou a embaralhar as cartas. E quando ele terminou, ele as entregou para o terceiro ano. Para se certificar de que não há truques, ele também entregou aos primeiros anos. Keizei, enquanto embaralhava as cartas, procurou outro aluno que estivesse disposto a participar. Como ninguém ofereceu, Hashimoto levantou a mão e saiu da cama. E assim, o jogo All Might começou. Os jogadores são o primeiro, segundo e terceiro ano. O fato de você preparar o café da manhã implica que você acorda cedo. Dado que eles têm 2 rodadas a cada ano, ser capaz de vencer 5 rodadas e perder apenas um levaria a um resultado favorável. Na pior das hipóteses, ganhar 4 rodadas e perder 2 seria aceitável. Jogar cartas em silêncio não é divertido, então vamos conversar. Nagumo propôs isso. Tendo recebido o baralho que Keizei havia misturado, Nagumo começou a distribuir as cartas. Vou distribuir as cartas da primeira rodada, mas a partir da segunda rodada, o perdedor terá que embaralhar e distribuir. Todos assentiram. Desde o momento em que ele entrou nesta sala até agora, Nagumo nem sequer olhou para mim uma vez. Provavelmente significa que, apesar de ter me contatado durante as férias de inverno, Nagumo não pensa muito em mim. Além disso, os calouros que não estão jogando são livres para se sentir em casa. Ficar nervoso com os mais velhos o tempo todo terá um impacto no futuro. Ele disse isso, mas, mesmo assim, não conseguimos relaxar como estávamos agora. Koenji apenas dormiu, sem prestar atenção ao que estava acontecendo. Da cama mais baixa, eu decidi assistir o jogo que estava acontecendo. Embora este seja apenas um jogo, não é como se os primeiros anos pudessem facilmente perder, senpai. Infelizmente, eu não sou um dos sortudos. Não conte muito comigo. Vai ficar tudo bem, senpai. Porque acho que todos são relativamente fortes. Você não é tão ruim a ponto de perder a primeira e a segunda rodadas. Apesar do fato de ser um jogo de cartas no qual não se sabe com quais cartas começar, Nagumo continua irradiando confiança. A primeira rodada ocorreu sem problemas e logo eles estavam na metade do caminho. Terminei. O garoto do terceiro ano, Ishikura, conseguiu se livrar de todas as suas cartas. O vice-presidente Kiriyama foi o próximo, e Nagumo terminou em terceiro. A vitória do segundo ano foi decidida muito em breve, colocando mais pressão no primeiro ano. Terminei. Hashimoto inclinou-se para o terceiro ano e produziu 2 cartas do mesmo valor. Agora,
Os únicos jogadores restantes são Keisei e Tsunoda, do terceiro ano. Eu senti que a atmosfera era tensa o suficiente para ser um jogo, mas eles continuavam com calma. 2 cartas na mão de Keisei e uma na mão do garoto do terceiro ano. Em outras palavras, Keisei é quem está com o Coringa. Se o terceiro ano acabar escolhendo Coringa, isso significa que Keisei vence? No entanto, a carta que Tsunoda escolheu depois de alguma deliberação acabou sendo a carta vencedora. Tudo bem, isso terminou. Eu perdi. A primeira rodada terminou com a derrota de Keisei. Com isso, os calouros agora estão sobrecarregados com a tarefa de fazer o café da manhã uma vez. Vamos nos acalmar. Perder uma ou 2 vezes não significa nada. Hashimoto disse isso a Keisei como se estivesse torcendo por ele. Keisei respondeu com um aceno de cabeça, mas parecia arrependido por ter perdido. Ele pode estar pensando na possibilidade de perder mais uma rodada. Eu disse isso antes, não disse. Quem perde tem que recolher as cartas e distribuí-las. Sinto muito. Keisei, que esqueceu isso, entrou em pânico e pegou as cartas. A segunda rodada começou logo depois. Da minha posição, pude ver a mão de um dos terceiros anos. Ele segura o Coringa na mão. Ele manteve o Coringa no meio do jogo, mas depois de um tempo, ele passou para as mãos de outro aluno. E então, os 2 jogadores restantes acabaram sendo Kiriyama e Keisei. Agora que ele se envolveu pela segunda vez consecutiva, parece que Keisei não pôde evitar e acabou ficando nervoso. Ainda por cima, a julgar pelo número de cartas restantes, parece que Keisei é o único com o Coringa. Duvidoso, o segundo ano Kiriyama lentamente pegou uma carta. Keisei fez o possível para manter a cara de poker, mas ao ver a carta sendo tirada dele, seu rosto caiu. E no espaço de alguns minutos, os calouros sofreram 2 derrotas consecutivas. Yahiko, que estava avaliando a situação, sinalizou para Keisei para fazer uma mudança. Talvez seja melhor você mudar com alguém. Depois que essas palavras vieram de Nagumo, Keisei mudou obedientemente com Yahiko. Eu não sou muito bom em jogar assim. Desculpe, mas vou deixar para você. Keisei, responsável pelas 2 derrotas consecutivas, assistiu à batalha dos calouros por trás. É claro que até Yahiko ficaria nervoso ao enfrentar nossos senpais. No entanto, ele parece bastante calmo, talvez porque ele geralmente trata Katsuragi como um senpai. Ainda assim, isso pode ter pouco efeito no resultado do jogo. Não sei quantos aspectos de habilidade existem em um jogo como esse, mas é preciso muita sorte para não pegar o Coringa. Estou começando a sentir vontade de dar este presente para os primeiros anos. Nagumo disse, talvez sentindo pena por ter vencido 2 vezes seguidas. A propósito, Ishikura-senpai, como está o clube? Você não está nem um pouco interessado no basquete, não é? Nada disso. Obviamente, meu interesse nisso não é tão grande quanto meu interesse no futebol. Este ano tivemos um calouro talentoso que se juntou a nós. Parece que possamos esperar grandes coisas no próximo ano. No entanto, não realizamos muito este ano. É patético admiti-lo como capitão. Existem vários calouros que se juntaram ao clube de basquete, mas certamente ele está se referindo a Sudou quando falou de um calouro talentoso. O trabalho duro de Sudou parece ter chamado a atenção de até um senpai do terceiro ano. Estou ansioso por esse tempo. No entanto, parece que você se concentra apenas no conselho estudantil. Você não sente mais nada sobre futebol. Não é como se eu estivesse tentando me tornar um profissional. Além disso, posso continuar jogando futebol onde quiser. É que o papel de presidente do conselho estudantil nesta escola é muito atraente para mim. É ótimo que você esteja trabalhando duro no conselho estudantil, mas acho inadequado procurar uma briga com Horiki Tamanabu. Eu não pretendo procurar uma briga. Eu só quero ser reconhecido pelo meu senpai, a quem idolatrei por um longo tempo. Esses são os únicos sentimentos que tenho.
Ishikura olhou para Nagumo, mas imediatamente olhou para suas cartas. Desta vez eu sou o primeiro. Descartando todas as suas cartas sem problemas, Ishikura foi o primeiro a terminar. Eu também terminei. Imediatamente depois dele, Yahiko também parece ter colocado suas cartas em ordem, pois felizmente descartou suas duas últimas cartas. Para os primeiros anos vencerem, agora tudo depende de Hashimoto. Suas cartas parecem estar em constante declínio, mas no final o que realmente importa é o Coringa e quem o apoia. Tudo certo? Depois que o segundo ano terminou em terceiro, Hashimoto também terminou. Oh, os calouros venceram pela primeira vez. Parabéns! Muito obrigado, Nagumo-senpai. Os que ficaram no final são o presidente do conselho estudantil, Nagumo, e Tsunoda, do terceiro ano. No entanto, Nagumo tem a vantagem. Há 50% de chance de que isso encerre o jogo. Bem, então, se você me der licença. Nagumo disse isso enquanto pegava a carta à direita sem hesitar. No entanto, o que ele acabou levando foi o Coringa. Que pena. No terceiro ano, Tsunoda pegou a carta à direita, como Nagumo fez antes, quando Nagumo estendeu as duas cartas de sua mão. Isso termina. Como resultado, o Coringa ficou em posse de Nagumo, e os alunos do segundo ano acabaram sofrendo uma perda. Eu fui derrotado. Então, nós estamos indo para uma quarta rodada? Nagumo, sem amargura, se preparou para uma quarta rodada. Os primeiros anos venceram pela primeira vez com isso. Que tal eu fazê-los perder de novo? Afinal, vocês são nossos menores, então eu gostaria que você assumisse nossos deveres. Dizendo isso, Nagumo começou a distribuir as cartas. Se bem me lembro, Sudou é da classe D, certo? Quem é a classe D aqui? Como as cartas foram distribuídas, Ishikura perguntou isso e olhou para os primeiros anos. Ah, nós somos colegas de classe de Sudou. Keizei disse enquanto olhava para mim. E então imediatamente adicionei isso. Apenas uma coisa, a partir deste mês, fomos promovidos à classe C. Normalmente, não se importaria muito com os assuntos de um ano letivo que não é deles. Mas quando Keizei disse isso, Ishikura parecia tão impressionado quanto surpreso. Então eles foram promovidos da classe D para a classe C, não é? Isso é impressionante. Claro! Especialmente desde que logo após a inscrição, a classe D deste ano ficou sem pontos. E ainda foram promovidos à classe C muito bem. Qual é o tamanho da diferença entre você e a classe B? Quando Ishikura perguntou, Keizei parou de responder. Por favor, esqueça. Este grupo é composto de todas as classes. É minha culpa trazer um assunto tão problemático para isso. Ele pediu desculpas dessa maneira. Certamente para Ishizaki e os outros da classe D que foram deixados para trás, e para a classe B, este não é um bom tópico para discutir aqui. Como resultado, o primeiro ano mal entrou na conversa e mais girou em torno dos de Nagumo e do terceiro ano. A quarta rodada. Quando 4 das 6 pessoas terminaram, Nagumo pediu que parassem. Os jogadores restantes são 2 calouros, não é? Não há necessidade de continuar com isso até o fim, existe? Não importa quem ganha, isso não muda o fato de que os primeiros anos perderiam. Yahiko e Hashimoto colocam as cartas restantes de volta no baralho. Apesar de termos conseguido vencer o segundo ano liderado por Nagumo uma vez, o primeiro ano perdeu 3 vezes. Inicialmente, teríamos que fazer o café da manhã apenas 2 vezes. Mas, devido a este jogo All Might, esse número aumentou. Se perdermos novamente, teremos que fazer ainda mais. Devemos fazer uma mudança. Hashimoto pediu para trocar com outro calouro e se retirou. Provavelmente poucos meninos do primeiro ano estariam dispostos a brincar com esse humor sombrio. Eu não quero perder meu tempo. Não importa quem, basta participar. Você, aquele ali.
Eu estava assistindo o jogo até que Nagumo olhou para mim e fez um sinal para mim. Claro, eu gostaria de recusar, mas não é exatamente uma situação em que posso. Independentemente de ele me escolher de propósito ou aleatoriamente, acho que deveria aceitar. Desculpe, Ayano Koji. Conto com você. Certo. 3 dos primeiros anos já jogaram, por isso não é incomum que eles tenham me escolhido. Além disso, isso é apenas por diversão, apenas um jogo, e é sobre quem ganha e quem perde. Enquanto estávamos trocando, Yahiko me pediu para distribuir as cartas. Baralhando as cartas, eu as entreguei sem jeito. Tudo bem então, esta é a 5ª rodada. Eu também gostaria de vencer os terceiros anos. Vamos colocar nossas energias nisso, primeiro ano. Nagumo falou duras palavras de encorajamento. Olhei as cartas na minha mão e avaliei a situação. Quando eu fiz, várias dessas cartas tinham o mesmo valor, mas também acabei segurando o Coringa. A menos que eu faça algo para passar ela a qualquer um dos alunos do segundo e do terceiro ano, não tenho chance de ganhar. Eu não estou muito familiarizado com jogos de cartas, mas há algo que me deixa curioso. De certa forma, agarrar o Coringa tão cedo pode ser uma coisa boa. Depois de verificar se tudo estava em ordem, o jogo começou imediatamente. O jogo se revezou, mas não há sinal de alguém tirando o Coringa da minha mão. Ocasionalmente, um senpai agarrava o Coringa, mas logo o liberava imediatamente. No entanto, no 5º turno, o Coringa foi finalmente removido da minha mão. O senpai que o agarrou olhou para mim por um momento, mas imediatamente recuperou a calma e continuou com o jogo. Dessa vez, Yahiko foi o primeiro a terminar e eu fui o segundo depois dele. Então os primeiros anos nos ganharão, hein? A situação pode ter sido revertida. No final, caiu para 2 terceiros anos e eles se enfrentaram. Ou devo dizer que tudo correu como Nagumo esperava. Como calouro, gostaria de evitar perder mais vezes. A próxima rodada é a última. Eu vou começar a entregar. Quando Ishikura começou a distribuir as cartas, Koenji chamou por Nagumo. Presidente Nagumo. O que há, Koenji? Você finalmente sente vontade de participar? Estou um pouco curioso. Acho que vou ver como esse último jogo se desenrola. Ele disse arrogantemente, mas Nagumo não prestou atenção nisso e apenas ouviu o que tinha a dizer. Como isso se desenvolverá? Nagumo, enquanto olhava para as cartas distribuídas, uma vez olhou para os participantes. Isso pode ser um jogo, mas você ainda enfrenta estudantes experientes. Há uma boa chance de um primeiro ano perder. Com isso dito, Koenji sorriu e fechou os olhos como se estivesse satisfeito. É muito provável que a maioria dos presentes não tenha entendido o significado da pergunta de Koenji. Apenas os alunos do segundo ano e do primeiro ano parecem ter entendido a situação. Eu quebrei minha cabeça pensando sobre o que devo fazer em relação a essa luta. Se dependo apenas da sorte, tenho quase certeza de que vou perder. Mas se eu tomar medidas para evitar esse resultado, poderia acabar chamando a atenção de Nagumo. Eu verifiquei todas as minhas cartas. Uma dessas cartas é uma que eu definitivamente terei que me livrar para ganhar. É o Coringa, que resulta em derrota. Quanto aos calouros, gostaria que terminassem com 3 derrotas. Mas 4 perdas estão bem para mim também. As palavras de Nagumo não soam como se ele as estivesse dizendo aleatoriamente. A rodada final começa no sentido horário. Os jogadores descartam 2 cartas cada. Em cerca de 1 a 2 minutos, o resultado provavelmente será decidido. O primeiro a terminar foi Tsunoda. Kiriyama terminou atrás dele. Os jogadores restantes são os 2 do primeiro ano e 2 senpais, Nagumo e Ishikura. O Coringa está em minhas mãos desde o começo. No final, decidi desistir de ganhar. Eu apenas continuei jogando silenciosamente sem fazer muito mais. Yahiko terminou e suspirou de alívio. E logo depois disso,
Ishikura também terminou, deixando-me no mano a mano contra Nagumo. Você não parece estar se divertindo, Ayano Koji. Isso não é verdade. Eu só tenho problemas para me expressar. Ah, sério? Você parece pálido desde o início. Você está segurando o coringa todo esse tempo, certo? Os comentários de Nagumo não são nada fora do comum. Como é cara a cara, se ele não estiver segurando o coringa, ele obviamente entenderia o que isso implica. Talvez. Conversar com ele seria problemático, então eu escolhi ignorá-lo. Porque eu sei que não é isso que Nagumo quer que eu diga. Em suma, acho que ele quer que eu responda como Koenji fez. Eu silenciosamente estendi 2 cartas para ele. Um deles é o coringa e o outro é o cartão vencedor de Nagumo. Nagumo certamente pegará o cartão vencedor. Não, eu não entendo a expressão que você está fazendo. Nagumo sorriu quando se aproximou. E então? Bom para você, Ayano Koji. Agora você tem uma saída. Nagumo escolheu o coringa. Isso é incomum. Eu pensei que você certamente seria capaz de escolher o caminho certo. Ishikura disse, ao lado de Nagumo. Um jogo de cartas se resume à sorte, afinal. Perderei quando tiver que perder. Misturando as cartas em suas mãos, ele estendeu 2 cartas para mim. Agora escolha. De uma perspectiva de terceiros, há 50% de chance. Mas isso não se aplica a este jogo. Essas cartas vieram de uma caixa selada, mas Nagumo foi o primeiro a embaralhá-las e, na época, o coringa devia tê-las marcado. Ele usou um truque. Não é visto à primeira vista, mas há uma pequena marca no coringa. Normalmente você não notaria. Decifrei esse mistério com base em algo semelhante a uma previsão. Até agora, nas 5 rodadas que disputou, Nagumo adivinhou corretamente os resultados com antecedência. Obviamente, como também existem garotos calouros que não sabem nada sobre o que está acontecendo, não há um senso real de certeza. Então ele falou ambiguamente e apenas adivinhou o resultado em termos de equipes com alta probabilidade de ganhar e equipes com baixa probabilidade de ganhar. Mas o segundo e o terceiro anos que perceberam. Não, aqueles que foram informados sobre esse truque têm uma vantagem esmagadora. De qualquer forma, isso é nojento. A carta à direita, do meu ponto de vista, tem uma marca indicando que é o coringa. Não há dúvida, pois é uma marca improvisada e apressada que não foi aplicada às outras cartas. Se eu escolher a outra carta aqui, imagino o que aconteceria. A resposta é simples: nada aconteceria. Isso significaria apenas que ele teria a parte vencedora da chance de 50-50. Eu realmente não sei qual é qual, então vou escolher uma aleatoriamente. Eu disse isso e me aproximei, mas Nagumo afastou as cartas. Por favor, pense um pouco antes de escolher. Eu não acho possível saber apenas pensando nisso. Ainda assim, eu insisto. Isso me fez pensar um pouco na metade. Entendido, eu vou pensar sobre isso. Eu disse enquanto olhava as letras. Claro, eu não pensei mais nas cartas. Fiquei em silêncio por cerca de 2 segundos e depois peguei o cartão vencedor. Gosto das minhas chances com a da direita. Eu vou escolher essa. Uma razão tão boa quanto qualquer outra. Desta vez, Nagumo não me parou. A última carta vencedora chegou às minhas mãos. Por favor, me perdoe. Eu disse isso quando juntei as 2 cartas e declarei minha vitória. Você perdeu, Nagumo. Isso parece. Bem, estávamos planejando fazer o café da manhã 2 vezes primeiro, então não me importo. Ele disse isso e depois reuniu as cartas espalhadas por toda parte. Ainda assim, foi bem divertido. Como eu imaginava, Ishikura-senpai e eu nos demos bem. Não sei. Afastando as palavras corteses de Nagumo, Ishikura saiu da sala. Não há problema em iniciar a ordem em que preparamos o café da manhã com os do primeiro ano, certo? Por favor, cuide disso amanhã.
Está entendido. Obrigado por hoje à noite. Casey agradeceu Nagumo. Estudantes de outras séries que terminaram o jogo de cartas se levantaram e saíram da sala. Parece que não interagimos muito com eles. Eu pude entender por que Shizaki murmurou isso. Por fim, foi apenas um jogo que aumentou um pouco o trabalho do primeiro ano.